Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de matemática? Nossa aula de hoje vem falando sobre posições relativas de duas retas. Então nós vamos estudar hoje quando duas retas são paralelas e quando duas retas são perpendiculares. Então vamos começar falando aqui sobre o paralelismo de duas retas. Se duas retas são paralelas, então os seus vetores normais também são paralelos. Então vamos lá. Eu tenho duas retas, R1 e R2. Para que essas duas retas possam ser paralelas, os vetores perpendiculares a cada uma delas também devem ser paralelos. Ou seja, as condições para que duas retas sejam paralelas é que seus vetores também sejam paralelos. Ou seja, os vetores perpendiculares a cada uma delas devem ser múltiplos. Então agora vamos aplicar isso aí nos problemas. Então tem aqui o primeiro exemplo, que é uma questão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que diz assim: sabendo que as retas mx mais m menos 2y igual a m, e m mais 3x mais m mais 5y igual a m mais 1 são paralelas, o valor de m será... Aí temos aí as opções. Na letra A, 1 sobre 2. Na letra B, menos 1 sobre 2. Na letra C, 3 sobre 2. Letra D, menos 3 sobre 2. E letra E, 5 sobre 2. Então vamos lá. As duas retas possuem, respectivamente, as seguintes equações: mx mais m menos 2y igual a m, e m mais 3x mais m mais 5y igual a m mais 1. O que eu preciso primeiramente fazer aqui? Eu preciso determinar os vetores perpendiculares a cada uma dessas retas. Então, na primeira reta, o vetor perpendicular a ela, o vetor u, ele vai possuir coordenadas m e m menos 2. Pelo fato de que as coordenadas do vetor que é perpendicular à reta, eles são exatamente os coeficientes de x e y da equação geral da reta. Então, no caso da segunda reta, o vetor v, que é perpendicular a essa reta, ele vai possuir coordenadas m mais 3 e m mais 5. Ok. Como o problema já diz que as duas retas são paralelas, então os seus vetores também são paralelos. Logo, nós vamos ter o seguinte: se dois vetores são paralelos, eles são múltiplos. Então, a abscissa de u tem que estar para a abscissa de v, assim como a ordenada de u tem que estar para a ordenada de v. Ou seja, exatamente desta forma. Agora devemos multiplicar cruzado. Então, eu vou multiplicar o m por m mais 5 e o m menos 2 por m mais 3. Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, nós vamos ter a equação desta maneira: m ao quadrado mais 5m igual a m ao quadrado mais m menos 6. Onde esse m ao quadrado a gente já pode cancelar. Passando o m para o outro lado da equação, nós vamos ter 5m menos m igual a menos 6, onde nós vamos ter que 4m igual a menos 6. Qual é o valor de m? Menos 6 sobre 4. Só que menos 6 sobre 4 não está em nenhuma daquelas opções lá do início do problema, mas é uma fração que podemos dividir por 2. E dividindo por 2, vamos encontrar como resposta para o m, menos 3 sobre 2, que aí sim nós sabemos que encontra-se na opção D de dado. O segundo exemplo é uma questão da IBMEC que diz o seguinte: a reta que passa pelo ponto de coordenadas 3 e menos 2 e é paralela à reta de equação 2x mais 3y menos 1 igual a 0, tem como equação... Aí tem lá, letra A, 3x menos 2y menos 11 igual a 0. Letra B, 2x mais 3y igual a 0. Letra C, 2x mais 3y mais 1 igual a 0.
Letra D, 2x menos 3y igual a 0. E letra E, 3x mais 2y menos 11 igual a 0. Então, galera, esse problema aqui ele diz o seguinte: é uma reta que passa por um ponto de coordenadas 3 e menos 2 e é paralela a uma outra reta de equação 2x mais 3y menos 1 igual a 0. Ele quer determinar exatamente a equação desta reta. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui uma reta R1, cuja equação era 2x mais 3y menos 1 igual a 0. Então, o vetor que é perpendicular a essa reta 1, ele vai possuir coordenadas 2 e 3, pelo fato de que a equação da reta R1 era exatamente 2x mais 3y menos 1 igual a 0. E nós aprendemos que o vetor normal à reta R1, as suas coordenadas, é exatamente os coeficientes de x e de y da equação da reta. Perfeito. Temos uma segunda reta que ela é paralela à reta R1 e que passa por um ponto P de coordenadas 3 e menos 2. Se essa reta R2 é paralela à reta R1, então o vetor normal à reta R2 ele vai ser múltiplo do vetor da reta R1. Ou seja, o vetor V ele também vai possuir as coordenadas 2 e 3. Agora, a equação da reta R2 vai ficar desta maneira, então, 2x mais 3y mais c igual a 0. Para eu achar o valor de c, basta substituir os valores de p nessa equação que está aí. Então, nós vamos ter 2 vezes 3, mais 3 vezes menos 2, mais c igual a 0. Então, onde vai ficar 6 menos 6 mais c igual a 0. Quanto que vale c? 0. Qual vai ser, então, a equação da reta R2? 2x mais 3y igual a 0. E essa equação é exatamente a resposta da opção B de bola. Exemplo 3 diz o seguinte: observe o losango ABCD da figura e faça o que se pede em cada item. Na letra A, determine as equações das retas AB e CD e mostre que elas são paralelas. E na letra B de bola, determine as equações das retas AD e BC e mostre que elas também são paralelas. Uma observação que eu quero fazer aqui nesse problema é o seguinte: isso daí é apenas um desenho do losango, não é o losango com todas as suas propriedades. É apenas um desenho que eu fiz para que possamos entender o problema, valeu? Então vamos lá. Vamos determinar a equação da reta AB. E para isso precisamos primeiro determinar o vetor AB, que é B menos A. As coordenadas do A é menos 2 e 7, a de B 3 e 7. Fazendo o vetor AB, ou seja, fazendo B menos A, vai ficar desta maneira: 3 menos menos 2 e 7 menos 7, ou seja, vai dar 3 mais 2 e 7 menos 7, ou seja, 5 e 0. Agora, para que eu possa determinar o vetor normal à reta AB, eu preciso fazer uma rotação de 90 graus com o vetor AB. E rotacionar 90 graus é você trocar de lugar as coordenadas do vetor e modificar o sinal de uma delas. Então, o vetor N, que vai ser a rotação de 90 graus de AB, ele vai ter como coordenadas 0 e menos 5. Então, qual vai ser a equação agora da reta? A equação da reta AB vai ficar dessa maneira: 0x menos 5y mais c igual a 0. Para eu determinar o valor de c, basta eu substituir as coordenadas de A ou de B nesta equação que vocês estão vendo aí. Aí, nesse caso, eu vou substituir os valores de B na equação. Então, ficou 0 vezes 3, menos 5 vezes 7 mais c igual a 0, da onde o c vale 35. Qual vai ser a equação da reta AB? 5y menos 35 igual a 0. Aí, pode até isolar o y, né, que vai dar y igual a 7. Ok, y igual a 7 é uma reta paralela ao eixo do x. Significa que o coeficiente angular desta reta
vai ser 0. Porque como é que determinamos o coeficiente angular de uma reta? Basta pegarmos a ordenada do vetor e dividirmos por sua abscissa. Então, nesse caso, a coordenada aqui é 0, tá? Pelo fato de que a reta ela é uma reta paralela ao eixo do x. Então, o coeficiente angular dessa reta vale 0. Agora vamos ver o segundo caso. Determinar a equação da reta CD, então precisamos primeiro fazer o vetor CD. E aí CD é D menos C. As coordenadas de C e de D são a de C, 6 e 3, a de D, 1 e 3. Então, fazendo D menos C, vai ficar dessa maneira. 1 menos 6, 3 menos 3, ou seja, menos 5 e 0. Preciso agora fazer a rotação de 90 graus desse vetor CD. Então, o vetor V, que vai ser a rotação de 90 graus de CD, terá como coordenadas 0 e 5, pois, como eu já expliquei, né, fazermos a rotação de 90 graus é trocarmos as coordenadas de lugar e modificarmos o sinal de uma delas. Então, a equação da reta CD ficou dessa maneira: 0x mais 5y mais c igual a 0. Basta agora substituirmos as coordenadas de C ou de D nesta equação para acharmos o valor de C. Então, eu vou substituir as de D pelo fato que os valores são menores. Então, vai ficar 0 vezes 1 mais 5 vezes 3 mais C igual a 0, da onde o C vale menos 15. Qual vai ser a equação da reta CD? 5y menos 15 igual a 0. Da onde você também pode até isolar o y, que vai ter y valendo 3. Você percebe que é uma equação cuja reta é uma reta paralela ao eixo de x, e que nesse caso também o coeficiente angular vai valer 0. Então, essas retas são paralelas? São. Por que são paralelas? Pois ambas possuem coeficiente angular 0 e porque suas equações também são múltiplas. Agora vamos estudar os casos de perpendicularidade de duas retas. Se duas retas são perpendiculares, então o produto interno dos vetores que fazem parte dessas retas também vai ter que valer 0. Então, duas retas são perpendiculares quando o produto interno entre seus vetores é igual a 0. Então, eu tenho duas retas aqui, eu quero mostrar que são perpendiculares. Então, para que elas sejam perpendiculares, os vetores que as compõem, eles também, o produto deles deve ser nulo, ou seja, o produto de U por V deve ser 0. Então, galera, basicamente é isso. Para que duas retas sejam perpendiculares, o produto interno dos vetores dessas retas deve ser nulo, ou seja, deve valer 0. Então, vamos aplicar isso aí nos problemas. E o primeiro é esse aqui. Verificar se as retas R de equação 2x mais 3y menos 6 igual a 0 e a reta S de equação y igual a 3x sobre 2 menos 1 são perpendiculares. Então, vamos lá. Vamos primeiro preparar essa segunda equação aí, que é a equação da reta S. Nós vamos escrever a equação da reta S na sua forma geral. Para isso, a gente tira o MMC aqui, que é o próprio 2, então vai ficar dessa maneira: 2y igual a 3x menos 2. Aí agora, para a equação ficar na sua forma geral, basta passarmos o y para o outro lado, então vai ficar dessa maneira: 3x menos 2y menos 2 igual a 0. Essa é a equação geral da reta S. A equação geral da reta R era 2x mais 3y menos 6 igual a 0. Então, a gente vai percebendo aqui o seguinte: o vetor R, ou melhor dizendo, o vetor U da reta R, ele possui coordenadas 2 e 3. O vetor V da reta S possui coordenadas 3 e menos 2. Para que a reta R seja perpendicular à reta S, o produto de U vezes V deve dar como resultado 0.
Então, nós vamos fazer aqui o produto U vezes V e vermos se vai dar zero. Se der zero, as retas são perpendiculares. Se não der zero, as retas não são perpendiculares. Então, fazendo U vezes V, vai ficar 2 vezes 3 mais 3 vezes menos 2, ou seja, 6 menos 6. Então, U vezes V resultou em zero. Se U vezes V deu zero, logo, essas retas elas são perpendiculares. Exemplo 2. Determinar a equação da reta T, que contém o ponto P de coordenadas menos 3 e 4, e que é perpendicular à reta dada por R igual y igual a 3x mais 9. Então, determinar a equação da reta T, que contém o ponto P de coordenadas menos 3 e 4, e ela é perpendicular a uma reta R de equação y igual a 3x mais 9. Então, vamos lá. Vamos primeiro determinar as coordenadas do vetor da reta R. Para isso, devemos escrever a equação da reta R na sua forma geral, ou seja, passar o y para o outro lado. Então, ficou assim, 3x menos y mais 9 igual a zero. Então, o vetor U dessa reta R, ele vai possuir coordenadas 3 e menos 1. Beleza. Para que a reta T seja perpendicular à reta R, o seu vetor multiplicado pelo vetor U tem que resultar em zero. Então, o vetor V da reta T, ele vai ser uma rotação de 90 graus do vetor U. Ou seja, ele vai possuir como coordenadas 1 e 3. Agora, qual vai ser a equação da reta T? X mais 3y mais C igual a zero. E agora, para eu saber o valor do C, basta eu pegar as coordenadas do ponto P, que pertence à reta T, e substituirmos nessa equação que está aí. Então, vai ficar dessa maneira. Menos 3 mais 3 vezes 4 mais C igual a zero, da onde a gente resolve a equação e vamos achar a resposta do C, menos 9. Qual vai ser a equação da reta T, então? X mais 3y menos 9 igual a zero. Mas só que essa equação aí é a equação geral da reta, e eu quero ela na sua forma reduzida. Então, eu vou isolar o y. Para isso, eu vou pegar o x e o menos 9 e jogar para o outro lado da equação. Então, vai ficar dessa maneira. Agora, dividimos tudo por 3 e temos como resposta para a equação da reta T, y igual a menos 1/3 de x mais 3. Essa é a equação da reta T na sua forma reduzida. Exemplo 3. Dados os pontos A de coordenadas 1 e 3 e B de coordenadas menos 3 e menos 5, determinar a equação da mediatriz desse segmento. Então, vamos lá. Eu tenho uma reta que está ali de vermelho, que passa pelos pontos A e B, cujas coordenadas são 1 e 3 e menos 3 e menos 5, respectivamente. E a mediatriz, que essa reta é essa reta de azul, que, no caso, a mediatriz, nós sabemos que ela é uma reta perpendicular a essa reta de vermelho. O ponto de encontro dessas retas é o ponto M, que, por sua vez, é exatamente o ponto médio entre A e B. Então, para que eu possa determinar a equação da mediatriz, o que eu devo fazer primeiramente? Eu devo determinar o vetor que é normal à mediatriz, ou seja, o vetor que é perpendicular à mediatriz. E o vetor que é perpendicular a essa mediatriz é o próprio vetor AB. Então, eu preciso determinar o vetor AB e as coordenadas do ponto médio, que aí sim eu tenho a equação da mediatriz. Então, vamos lá. Vamos determinar o vetor AB, que é B menos 0. E aí as coordenadas do A eram 1 e 3 e a de B era menos 3 e menos 5. Fazendo B menos A vai ficar dessa maneira. Menos 3 menos 1 e menos 5 menos 3, ou seja, menos 4 e menos 1. O vetor AB, ele já é o vetor normal à mediatriz. Então, a equação da mediatriz vai ficar sendo menos 4x menos 8y mais c igual a 0. Agora, para eu determinar
o valor de C, eu preciso determinar as coordenadas do ponto aonde a mediatriz está passando, que no caso é o ponto M. E já vimos que M é ponto médio de AB. Logo, M vai valer A mais B dividido por 2. Ou seja, M vai ser menos 3 somado com 1 e menos 5 somado com 3. Tudo isso dividido por 2 vai resultar em menos 2 e menos 2 dividido por 2. As coordenadas de M valem menos 1 e menos 1. Agora, eu só preciso substituir nesta equação da mediatriz esses valores de M. E aí eu vou encontrar o valor de C. Então ficou assim, menos 4 que multiplica menos 1 e menos 8 que multiplica menos 1 mais C igual a 0. A gente resolve isso daí e vamos encontrar como resposta para o C menos 12. Então como é que ficou a equação da mediatriz? Menos 4x menos 8y menos 12 igual a 0. Só que isso daí é uma equação que podemos dividir toda ela por menos 4. E aí, fazendo isso, vamos encontrar como resposta x mais 2y mais 3 igual a 0. Esta é a equação da mediatriz do problema. Valeu, galera? Então ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael, o cara. E se você gostou aí da minha aula aí, dá um gostei aí pra mim, um joinha. E se possível for, inscreva-se também no meu canal, professor Abimael, o cara. E compartilha aí meus vídeos aí com seus amigos para dar uma moralzinha aí pro professor. Valeu? Fiquem com Deus, um grande abraço e tchau. Fui!